Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Sou Tafarel Gonçalves, assessor de investimentos, e estou aqui hoje para falar sobre a manutenção da taxa Selic em 15%. O Copom anunciou nesta quarta-feira essa manutenção e nós vamos explicar para você de que maneira isso afeta os seus investimentos, tá bom? Antes da gente começar, quero pedir para você curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Assim você ajuda a gente a chegar a mais pessoas que se interessam por investimentos, economia, finanças, entre outros assuntos. A decisão do Copom de manter a Selic em 15%, o maior nível desde 2006, trouxe novamente o debate sobre juros altos, inflação resistente e impacto na vida do investidor brasileiro. A taxa permanece nesse patamar pela terceira reunião consecutiva, reforçando o ambiente econômico marcado por incertezas fiscais, cenário internacional delicado e expectativas de inflação ainda desancoradas. Se você é investidor, talvez esteja se perguntando: o que muda nos meus investimentos daqui para frente? Além disso, a boa notícia é que, para quem tem uma carteira verdadeiramente diversificada, o impacto tende a ser muito menor do que parece. Por que a Selic segue em 15%? O Banco Central justificou a manutenção destacando três grandes pontos: inflação resistente, especialmente nos serviços, expectativas desancoradas, quando o mercado projeta inflação acima da meta, incertezas internas e externas, como o câmbio pressionado, política fiscal expansionista e tarifas impostas pelos Estados Unidos ao Brasil. Em outras palavras, essa leitura do cenário reflete a visão de que os juros precisam permanecer em nível contracionista por mais tempo para evitar que a inflação volte a ganhar força. Esse é o tipo de movimento que o Warren Buffett chamaria de, abre aspas, ser cauteloso quando todos estão eufóricos, fecha aspas. Proteção contra a estupidez coletiva do mercado. Como o histórico recente explica a decisão? O atual ciclo de aperto monetário começou em setembro de 2024, quando a Selic subiu de 10,5% para 10,75%, chegando aos atuais 15% em junho de 2025. Desde então, o Copom opta por manter a taxa estável enquanto observa os desdobramentos econômicos internos e globais. A inflação projetada pelo mercado para 2025 é de 4,55%, e o próprio Copom projeta 4,6%, ambas acima da meta central de 3%, definida pelo Conselho Monetário Nacional. Portanto, ainda há trabalho a ser feito. Como Nassim Taleb sempre alerta, sistemas complexos como a economia reagem de forma imprevisível, exigindo decisões robustas. Desse modo, no caso do Banco Central, robustez significa juros altos por mais tempo. Aí fica aquela dúvida: o que muda nos seus investimentos e o que não muda? A manutenção da Selic em 15% afeta cada classe de ativos de forma diferente. No entanto, antes de entrar ponto a ponto, vale reforçar: se você tem uma carteira diversificada, equilibrada e construída com estratégia, não há motivo para pânico. Investidores que seguem princípios defendidos por Ray Dalio, como diversificação inteligente e descorrelação entre ativos, tendem a enfrentar esse tipo de cenário com mais tranquilidade. A seguir, veja os principais impactos. Renda fixa é um dos segmentos que mais se beneficia nesse cenário. Com a Selic a 15%, produtos indexados ao CDI, ao IPCA e até prefixados ficam mais atraentes. Então, vamos a alguns exemplos aqui. Tesouro Selic, maior retorno líquido e risco baixíssimo. CDBs atrelados ao CDI, ótimas oportunidades de liquidez diária. Tesouro IPCA+, protege da inflação resistente mencionada pelo Copom. Assim, para quem segue os ensinamentos de Morgan Housel, focar no longo prazo e evitar decisões emocionais, essa é uma fase interessante para reforçar posições com segurança. Renda variável, volatilidade, não caos. Juros altos pressionam empresas listadas na bolsa, reduzindo consumo, crédito e investimentos. Consequência? Volatilidade. Contudo, volatilidade não significa risco permanente. Como diria Peter Lynch, abre aspas, no longo prazo, a bolsa recompensa os pacientes, fecha aspas. Por isso, em um ambiente de Selic elevada, ações de setores resilientes tendem a se destacar. Por exemplo,
energia, saneamento, commodities, bancos. De modo geral, empresas com caixa forte e menor alavancagem tendem a atravessar melhor períodos de juros altos. Dólar e investimentos internacionais. A decisão do Copom menciona risco de câmbio mais depreciado. Para o investidor, isso significa proteção natural para quem investe no exterior, possibilidade de equilíbrio da carteira em cenários incertos. Dessa forma, como reforça Ray Dalio em seus princípios de alocação de ativos, popularizados por Tony Robbins, expor parte do patrimônio a outras economias reduz dependência do cenário doméstico. Imóveis, crédito mais caro, decisões mais lentas. Financiamentos encarecem, a demanda esfria e o setor imobiliário perde velocidade. Por outro lado, quem investe via FIIs, fundos imobiliários, pode encontrar boas oportunidades a preços descontados, desde que mantenha foco no médio e longo prazo. Quer investir com mais segurança e entender se a sua carteira está alinhada ao seu perfil de risco? Então agende sua conversa comigo, sou assessor da Cashwise, escritório credenciado a XP Investimentos, e descubra como construir uma estratégia de investimentos equilibrada, transparente e sem conflito de interesses, totalmente alinhada aos seus objetivos. Agende sua conversa comigo, o link está na descrição e no comentário fixado. A Selic em 15% impacta diferentes mercados de maneiras distintas. Ainda assim, é exatamente isso que protege um investidor diversificado. Enquanto um ativo sofre, outro compensa. Juros altos favorecem renda fixa. Câmbio pressionado beneficia ativos internacionais. Volatilidade na bolsa abre oportunidades de compra. IPCA resistente torna ativos indexados à inflação ainda mais estratégicos. Consequentemente, como ensina Harry Markowitz, pai da moderna teoria dos portfólios, abre aspas, diversificação é o único almoço grátis das finanças, fecha aspas. E esse é o momento perfeito para lembrar disso. A decisão do Copom de manter a Selic em 15% reforça um cenário desafiador, mas não desesperador. Inflação resistente, incertezas fiscais e pressões externas justificam o posicionamento cauteloso do Banco Central. Para o investidor, isso significa duas coisas essenciais. 1. Renda fixa continuará forte por um tempo. 2. Diversificação segue sendo a melhor proteção contra imprevistos econômicos. Por fim, se a sua carteira está bem construída e com exposição equilibrada entre classes de ativos, você já está preparado para enfrentar esse ciclo sem medo e até aproveitando oportunidades. Bom, agora que você já entendeu melhor como funciona a taxa Selic, de que maneira você deve conduzir a sua carteira de investimentos, quero reforçar. Se você ainda não curtiu, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Assim você ajuda a gente a chegar a mais pessoas e a crescer cada dia mais, tá bom? Um abraço e até a próxima. Valeu!